Isso foi em 2013. Em 2019, em 2018, eu fiz um curso online, em 2019, um presencial de PNL. Em 2018, eu descobri que um grande especialista em PNL, Tony Robbins, ele chamava isso, ele chamava isso de ensaio mental. Quando eu fiz, eu não falava que era ensaio mental. Eu falava, eu preciso saber o que eu vou fazer quando eu tomar posse, senão eu não vou conseguir estudar. Então, em 2013, 5 anos depois, eu descobri que isso era uma técnica de PNL. Falei, olha, Tony Robbins me copiou. Aí eu pensei, nossa, isso já existiu, eu não sabia. E aí o que aconteceu? Eu gostei, eu sentia que isso me dava um combustível tão grande para as conexões neurais. Que eu fiz? Eu fui no prédio do Tribunal Regional Federal, na Avenida Paulista. Eu falei, eu vou lá visitar. Nunca tinha entrado, não era estudante de direito, não era estagiário. Falei, vou lá visitar. Eu não sei se pode entrar assim, se é só advogado, não entendi. Eu falei, mas é um prédio público, eu vou pedir para entrar, falando que eu estou estudando para o concurso e que eu vou trabalhar lá. E eu fui e falei isso na entrada e falaram, é. Ousadia. E se fosse hoje eu ainda ia tirar foto. Porque naquela época em 2013, a gente não tinha esse hábito de selfie, né? Não tirei nenhuma foto. Mas eu lembro de duas senhoras muito simpáticas em uma vara que me acolheram. E eu cheguei e falei assim, olha, desculpa interromper o trabalho das senhoras, é que eu estou estudando, eu queria muito conhecer. Não falei que eu ia tomar posse, né? Isso estava só na minha cabeça. E tem gente que acha que isso é arrogância, isso é conexão, né? Você ter um objetivo, se conectar, isso faz muito bem para você, mas isso faz muito bem também para o trabalho que você vai prestar, uma forma de servir. Então, eu não fui falar para elas que eu queria tomar posse, mas fui falar que eu estava estudando. E falei, queria conhecer a vara. Nossa, que legal que você está estudando, as duas muito simpáticas. Entra. E eu nem tinha pretensão de entrar na vara. Eu fui num balcão que eles atendem os advogados, eu tinha pretensão de olhar, de que elas falassem um pouco como era a rotina. Não, entrem aqui, venha ver tudo, as mesas, os equipamentos, como que é a rotina. Entrei, já pensei, olha, meu subconsciente já está conectando coisas boas. Deu certo de entrar, Uma né? boa acolhida. E aí elas começaram a falar: Nossa, que legal você está estudando. Sabe que você me fez lembrar quando eu estava me preparando? E a gente tem muito medo. A gente começou a conversar. Eu falei: Pois é, tô estudando, mas tô no começo, mas queria conhecer. Conversamos, elas falaram que valia muito a pena. Só falaram coisas boas. Falaram que era fantástico, que elas nunca se arrependeram, que era a melhor coisa que aconteceu. Só coisa boa. Que o ambiente de trabalho é excelente e realmente a gente sentia a leveza no ambiente. Tinha outros colegas delas lá no computador, enfim, trabalhando, mas elas foram muito acolhedoras. E isso foi no TRF, na Avenida Paulista. Eu senti de fazer o mesmo, como um mês depois de ir até a prova no Tribunal Regional do Trabalho, fiz o mesmo no TRT. Fui no prédio da Consolação. Depois eu descobri que lá o prédio da Consolação, que tem lá, é da segunda instância, dos desembargadores. Senão eu teria ido no da Barra Funda, que é o das varas, né, da primeira instância, que é onde eu iria entrar. Mas lá foi legal, eu fui atendida por uma assistente de desembargador. Cheguei lá, um ambiente bem silencioso, falei assim na portaria e me levaram para conhecer os andares. Nisso tinha uma porta aberta, uma senhora veio ver se eu precisava de ajuda e eu contei que eu estava fazendo lá. Ela, então entra aqui, vou te mostrar. Mostrou uma pilha de processos físicos que ainda existe na segunda instância. Hoje já é tudo PJE, né, processo judicial eletrônico. E aí ela foi conversando, contando que ela começou nas varas de primeira instância, contou toda a carreira dela. Resumindo, eu me conectei muito com o TRT. Resumindo, passei no TRF e um mês depois no TRT. Só que eu fiz toda uma programação na preparação para o TRF. Então, os 10 meses foi para o TRF. Eu vi, acho que alguma matéria de direito do trabalho bem breve, em alguma aula presencial de final de semana, mas não estudava muito em casa. O foco era o TRF. Depois teve um mês para o TRT, que aí eu tinha que em um mês estudar as matérias diferenciais, porque muitas são comuns, né? Direito constitucional, administrativo, é tudo em comum. Mas tinha lá direito do trabalho, processo do trabalho e mais algumas que não tinha. No TRF fui estudar essa diferença. E deu certo. Na hora da posse, eu fui nomeada primeiro no TRT. Então, assim, como às vezes os planos mudam. Então, é importante o pessoal que está em casa falar: ah, eu vou estudar para isso e para aquilo, e se eu não gostar? Fica aberto. Estuda, você quer ser um servidor público? Conforme as portas vão se abrindo, que aí no caso do concurso público conforme as nomeações vão chegando, você vai
sentindo. Você vai tomar posse primeiro em um, você vai esperar o outro, você vai tomar posse em um para depois ir para o outro. A nomeação do Tribunal Regional do Trabalho veio primeiro, que é a do TRT. E aí eu falei, vou tomar posse, já conhecer. Quando vier a do TRF, que é o Tribunal Regional Federal, que eu fui primeiro na Paulista, eu exonero, que é a demissão, a gente chama de exoneração do cargo público, exonero de um e vou para o outro. Entrei no TRT com essa mentalidade, eu vou exonerar, depois vou para o TRF. Entrei na vara, e aí para quem está trabalhando, quem está estudando, já se motivem. É um ambiente fantástico, pessoas muito comprometidas, muito responsáveis, as juízas, muito acolhedoras. Então é muito bom trabalhar com pessoas comprometidas e quando a gente vê o trabalho andar, não fica aquela bagunça, coisa atrasada, que isso me estressa, né? Então, assim, e um ambiente muito salubre, mentalmente falando, relação boa entre todos os colegas, a direção muito boa, as juízas excelentes. E o trabalho também, a organização muito boa.